Aconteceu, igreja. Essa mensagem, 1º de dezembro de 2023, meia-noite e 41, após oração. Quero deixar uma mensagem para vocês aqui, para aqueles que lerem, para aqueles que receberem. Eu vim a Bíblia direto logo após a oração. E Deus me trouxe essa palavra no coração para compartilhar aqui. Está lá em Mateus, no capítulo 21. E eu vou ler o 45 e o 46, que diz assim: Depois que o chefe dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus, as parábolas que Jesus havia contado, compreenderam que era sobre ele próprio. E era ele próprio que Jesus estava falando. E por causa disso, preste atenção, por causa disso, procuraram um motivo para prendê-lo, mas tinham receios da multidão, porquanto elas o consideravam profeta, né? Veja bem, nós temos que entender aqui nessa passagem algo muito importante, que muitas das vezes nós lemos na palavra e passa por despercebido. Eu quero te chamar a refletir que Jesus, ele era o Filho de Deus. A primeira coisa que eu quero te chamar a refletir: Jesus era o Filho de Deus e foi perseguido. Então, quando nós, filhos de Deus, porém adotivos, reclamamos por sermos perseguidos, nós estamos meio que passando para o campo espiritual uma informação assim: eu sou melhor do que Jesus, eu não quero ser perseguido. Queridos, queridas, se Jesus foi, essa perseguição aí não é nada. Pare e pense um pouco no que Jesus passou por mim e por você. Será que essa tua luta, essa minha luta, essa nossa luta chega aos pés do que o Salvador passou por mim e por você? Será? Será que vale a pena ousar colocar em comparação isso? Com toda certeza, a resposta é não. Então, vou repetir para você. Depois que o chefe dos sacerdotes, ou seja, os fariseus, os escribas, os perseguidores de Jesus, ouviram as parábolas de Jesus, ouviram as parábolas que Jesus lhe haviam contado, eles começaram a compreender que era sobre eles próprios que Jesus estava falando. Então, quando Jesus, aqui é algo bem interessante, que quando Jesus falava por parábola, ele mandava recado por parábola para os escribas e fariseus. E qual é a semelhança, né? Será que Jesus, se estivesse aqui, eu parei para pensar sobre isso. Nos dias de hoje, quando colocamos alguma mensagem, alguma palavra que confronta o pecado, não ofende o pecador, mas confronta o pecado, que nós publicamos nas nossas redes sociais, que nós compartilhamos nas nossas redes sociais, levantam-se escribas e fariseus. Eu quero dizer com isso, meu amigo, minha amiga, que só vai incomodar quem estiver no erro. Se eu colocar lá assim:
os ladrões não herdarão o reino dos céus. E você não é um ladrão, você não rouba. Você vai entrar, você vai olhar a minha postagem, ou você vai comentar a verdade, eu concordo, ou você vai passar direto e nada vai tocar a sua alma. Mas aqui nós vamos entender que os fariseus, os escribas, eles se sentiram incomodados. Por quê? Porque as parábolas que Jesus estava trazendo, levando, pregando, que hoje podemos dizer as nossas pregações, as nossas mensagens, muitos pastores, muitos pregadores estão sendo calados, porque eles ficam pensando, eu não posso falar isso porque eu tenho um irmão na igreja que comete esse pecado, e se eu falar, eles vão achar que é piadinha para eles e vão sair da igreja, e quem sabe eu vou perder um dízimo, eu vou perder uma oferta. Ei, pregador de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, porque Deus é amor, mas é justiça também. Nós não podemos calar a verdade, porque Jesus, ele falava aos escribas e aos fariseus claramente. Jesus, ele não tinha medo de apresentar aos escribas e os fariseus os seus erros. E a gente vê que ele não chegava como João Batista, raça de víboras. Ele falava por parábolas. Ele contava o pecado daquele pecador, ele apresentava os erros daquele pecador sobre parábolas, em forma de parábolas. Então nós temos que entender, claro que ele também pregou muitas as bem-aventuranças, muitas palavras combatendo mesmo o pecado, mas quando ele ia se dirigir assim diretamente aos seus algozes, ele jogava as parábolas. Então, queridos e queridas, vamos parar de ficar se incomodando com as postagens que você vê nas redes sociais e falar que é piadinha para você. Às vezes a pessoa colocou por um outro motivo, pode ser uma indireta ou uma piada para alguém, não é nem para você, mas te incomodou. Então, quando nós vermos isso, o que eu quero te convidar? Duas coisas. Pare e pense se você não está agindo daquela forma. E a outra coisa é, procure a pessoa que postou, mas antes, e pergunta se foi para você, se você deu algum motivo para que ela pensasse aquilo a seu respeito. E tente resolver a situação e não ficar alimentando o fermento do fariseu. Porque aqui os fariseus começaram o quê? Procurar um motivo para acabar com Jesus, porque a verdade de Jesus incomodou eles. E assim nós temos visto nos dias atuais. Nós estamos vendo as postagens, vendo aquelas publicações que confrontam o nosso pecado, nós estamos encontrando mensagens que confrontam a coisas que gostamos errada, que fazemos errados ou que deixamos de fazer, que podem ter sido assim direcionadas a nós ou não, e estamos ficando com raiva das pessoas que postaram e estamos começando a contritar com elas e a buscar meios de destruí-las. Ao invés de nós pararmos e pensarmos, opa, se alguém colocou que o ladrão não herdará o reino do céu e me marcou, eu vou orar. Senhor, me mostra se eu estou roubando. Eu estou botando roubar aqui como um exemplo.
Se eu, em algum momento, fiz algo que levou essa pessoa a crer, porque a Bíblia também fala do escândalo, levou essa pessoa a crer que eu roubo. E se eu não encontrar nada, eu vou à pessoa, vá à pessoa e diga aqui, eu vi aquela mensagem, eu não sei porque ela me incomodou, talvez você tenha visto algo em mim que eu não esteja vendo. Você poderia me dizer, foi para mim? Se a pessoa for de boa índole, de bom caráter, como Jesus ensina que devemos ser, ela vai dizer, foi. Porque eu não gostei disso, daquilo. E ali nós vamos destruir o inferno e vamos exaltar o reino, porque a Bíblia diz 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª, a sua alma abomina. Você sabe quais são? Essas 6 coisas que o Senhor aborrece, e a 7ª, que a sua alma abomina. Eu vou dizer para você, está lá em Provérbios, né? Provérbios 6, de 16 a 19. Estas 6 coisas aborrecem o Senhor, e a 7ª sua alma abomina. Ou seja, o Senhor detesta, o Senhor abomina, o Senhor, né, cheira mal as narinas de Deus. Primeiro, olhos altivos. Segundo, língua mentirosa. Terceira, mãos que derramam sangue inocente. Quarto, coração que maquina pensamentos viciosos. Quinto, os pés que se apressam a correr para o mal. Sexta, testemunha falsa que profere mentira. E a 7ª, o que semeia contenda entre os irmãos. Então, queridos e queridas, semear contenda entre os irmãos é um pecado que o Senhor abomina. E às vezes nós cometemos isso de uma forma até inconsciente quando nós comentamos, conversamos, falamos. Você não sabe como está a terra do coração de uma outra pessoa para receber uma palavra. Às vezes você vai fazer um comentário e aquela pessoa recebe aquilo como uma ofensa, como uma fofoca, como uma contenda. Ah, mas eu não queria que fulano falasse isso de mim. E dá a maior confusão. Então, o que eu quero trazer para você nessa madrugada, de 1º de dezembro de 2023, com essa palavra? Jesus falava por parábola, ele corrigia por parábola os escribas e fariseus, ele apontava os erros dos escribas e fariseus por parábolas. Naquele tempo não tinha internet, e muitas das vezes nós nos deparamos com parábolas, com mensagens que cutucam a nossa ferida. E os escribas e fariseus começaram a procurar um meio para acabar com Jesus, porque não aceitaram corrigir os seus erros, não aceitaram ser confrontados no seu pecado. Então, quando você começar a não aceitar a ser confrontado no seu pecado, é fim de carreira. Você precisa buscar, se eu estou errando, eu tenho que me consertar. E não ficar perseguindo a pessoa que viu o teu erro e que tentou, de repente, de uma forma indiscreta, te mandar aí uma mensagem, um recadinho, mesmo que seja virtual. Talvez na tua cara ela não ia ter coragem de chegar e falar, então ela foi, vou botar aqui para ver se a pessoa vê. Quem está cometendo vai ter que se consertar. A rede social, ela é aberta para todos. Então, todas as pessoas que estiver cometendo aquele erro, vai olhar e vai falar, eu vou buscar me consertar. E uma dessas pessoas pode ser eu ou pode ser você. Mas eu não posso odiar, eu vou bloquear essa pessoa porque ela botou que isso é pecado e eu estou fazendo isso e eu não quero ouvir que isso é pecado, que isso é errado. Não. Não é esse o caminho do conserto. Não é esse o caminho da salvação, não é esse o caminho da porta estreita, não é esse o caminho do céu. Não é isso que Jesus ensina. Se nós agirmos assim, nós vamos estar agindo como os escribas e fariseus, que ficaram com raiva e sentiram que era para ele a mensagem
e começaram a perseguir Jesus para matá-lo. Claro que eles tiveram medo da multidão, porque viram que a multidão via Jesus como profeta. E no fundo, eles também sabiam que Jesus era profeta. Mas eles queriam destruir a fonte que descobriu o erro deles, para que continuassem no erro, para que o erro continuasse oculto. Então, queridos e queridas, reflita sobre essa mensagem, que o Espírito Santo possa falar muito além que as minhas palavras puderam expressar, e que você possa entender nesta madrugada que quando você ver uma mensagem, seja lá de quem for, se você pratica, se te incomodou, faz uma autoanálise, não odeie, não critique, não persiga a pessoa que postou, mas começa a fazer uma autoanálise se aquilo é algo que Deus permitiu você ler de alguma forma para que você venha mudar na sua vida, porque Jesus te ama e Ele vai usar hoje em dia os meios sociais, Ele vai usar diversas formas para te levar a um conserto, para não perder a sua alma. E quem sabe essa pessoa que você está odiando está sendo boca de Deus para salvar a tua alma. Deus abençoe, a paz do Senhor, sua Bispa Eliane. E vou compartilhar essa palavra também no meu canal no YouTube, no Face da igreja e em outros, né, canais, para que todos possam ser edificados. Que Deus abençoe, tenha uma madrugada de paz em nome de Jesus.